tem a ver com os receios das pressões que vêm de fora, a ameaça de sanções norte-americanas, que continua essa ameaça, embora a gente veja hoje um movimento do governo Trump de tentar trazer o Lula para a conversa, tentar bater um papinho com o Lula. Né? O Lula é um cara legal, vamos conversar, mas ele coloca o Marco Rubio como o representante norte-americano nas negociações. Houve aí também um diálogo entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, que prometeram ali se encontrar para dar prosseguimento a essas conversações. Mas, na verdade, não há nada que indique concretamente que o governo americano vai amolecer o tom nessas negociações, vai aceitar qualquer coisa que o governo Lula proponha. Então, ainda não há nada de garantido, mas também nós vivemos aí um período, já são alguns dias, algumas semanas, sem ninguém tomar sanção, né? sem a gente ter movimentos mais duros por parte dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos têm 500 mil outras ocupações, não quer dizer que amanhã mesmo ou depois de amanhã o Trump não vá voltar os seus dardos para a situação brasileira, mas nós estamos num momento em que nós estamos num compasso de espera, nada está acontecendo. Nós não temos novas pressões sendo feitas. As tarifas continuam, evidentemente, e a Magnitsky contra Moraes e a sua esposa está em vigor, assim como as restrições para passaporte de autoridades brasileiras para os Estados Unidos. Então, evidentemente, essa situação ela pode ser um dos motivos de incômodo que podem estar movendo a tentativa de afrouxar aí o discurso por parte do Barroso, que também pode estar entrando numa sintonia com as discussões que estão sendo travadas no Congresso em matéria de dosimetria. Né? Os políticos tradicionais da Nova República estão envolvidos nesse esforço. O Michel Temer, que é um claro exemplo, foi presidente da República, liderança do MDB, Aécio Neves, tucano, que foi candidato à presidência da República, e o Paulinho da Força, que recebeu a relatoria indicado pelo Hugo Mota. Então, existem figuras tradicionais, dos círculos mais tradicionais da política da Nova República, estão trabalhando com a tese da dosimetria. Não surpreende tanto que o Barroso também esteja apostando em uma dosimetria como uma solução para tentar aliviar os ânimos e tentar tirar esse clima de maior tensionamento que se criou no Brasil em função do pleito necessário pela anistia, porque ninguém quer se incomodar e enfrentar o verdadeiro problema, que é a disfunção institucional, que é o desequilíbrio dos poderes, do qual o próprio STF de Barroso é protagonista. Mas eu queria acrescentar, Camila, e além das coisas que a Kátia elenca no artigo, que Fachin fez no seu passado mais recente, mais remoto, que indicam que ele não vai ser essa figura de moderação que todo mundo quis, todo mundo, leia-se, os porta-vozes da elite intelectual, da mídia, né, quiseram convencer de que ele seria. Né? Fatos como, ela cita no artigo a votação dele, ele indicado pela Dilma, que nos idos de 2021 concedeu um habeas corpus ao Lula, mediante uma canetada monocrática, anulando a condenação do Lula pela Vara Federal de Curitiba, em virtude de uma incompetência de juízo. E aí a Kátia argumenta que é uma incompetência relativa, porque em razão do lugar, e como tal ela seria sanada pelas deliberações de outras duas instâncias subsequentes que avaliaram a mesma decisão, o TRF4 e o STJ, insuscetível de colocar por terra julgados proferidos em consonância com os ritos e que tem uma série de provas que fundamentavam. Ela cita também o Fachin recebendo e despachando a ADPF das favelas, proposta pelo PSB, né, para dificultar a atuação policial em comunidades carentes do Rio de Janeiro. Ela cita que ele concedeu a redução de pena a um traficante com histórico de delinquência na sua menoridade, deliberando que a prática do seu ato infracional não poderia excluir o benefício do tráfico privilegiado. Ela fala sobre N outros exemplos que ela coloca, né, que ela diz até que não são todos, poderia ser mencionada uma lista ainda maior. Para além de tudo isso, eu me recordo aqui que agora mesmo, nesse começo de outubro, o Fachin pautou uma ação sobre omissão do Congresso na questão do imposto de grandes fortunas.
A Constituição, no seu artigo 153, é uma ação do PSOL que pedia ao Judiciário para discutir esse assunto, né? No seu artigo 153, a Constituição diz que compete à União instituir uma série de impostos. Eles colocam lá a lista dos impostos, entre eles o imposto sobre grandes fortunas, que já estamos carecas de saber, pelos exemplos de outros países, que é um imposto antieconômico, um imposto que gera fuga de capitais, consequentemente, perda de riquezas dentro do próprio país, de geração de riquezas, consequentemente, em geração também de empregos e de investimentos. Então, a Constituição diz que cabe, compete, quer dizer cabe, é você que tem a competência, é você que tem o poder, é você que tem a atribuição de votar o estabelecimento de impostos sobre grandes fortunas. Não quer dizer que você é obrigado a votar o imposto sobre grandes fortunas. E isso seria feito pelo Congresso com base em lei complementar. Não faz sentido que o Judiciário obrigue o Congresso a votar de uma determinada maneira. Vocês são obrigados a aprovar o imposto. Isso é um abuso, uma invasão de competências, né? É justamente a palavra competência. O pessoal quis que essa tese prevalecesse, de que o STF tem que obrigar o parlamento a votar esse assunto, e o Fachin abriu essa ação, né? Pautou essa ação, uma das primeiras coisas que ele fez após assumir a presidência, demonstrando que ele não está aí para remediar a disfunção institucional brasileira, né? Não há nada absolutamente que indique que ele fará. E uma curiosidade, para fechar esse bloco, Camila, uma curiosidade sobre o ex-ministro Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que hoje critica o STF, critica os abusos nos processos que julgam Bolsonaro e outros réus por suposta tentativa de golpe de Estado, critica os abusos da anistia, parabéns, obrigado a ele por fazer isso, pelo bom senso, mas o ministro Marco Aurélio, em 2021, quando era ministro, defendeu exatamente o que o Fachin está fazendo. Ele disse que, ante o cenário de crise econômica, a não instituição do imposto sobre grandes fortunas, considerado o potencial arrecadatório, revela omissão inconstitucional. Como se coubesse, fosse da competência, como se competisse, né, vou usar o mesmo verbo, a Suprema Corte ficar avaliando cálculo político, econômico e circunstancial. É um absurdo que no cenário de crise econômica não se vote isso. Quem tem que decidir o que é absurdo ou não votar é a política, não é o poder justamente não eleito. É a política que delibera. Se a política decide por ser irresponsável, cabe aos cidadãos votar melhor, se esse for o raciocínio a ser deduzido. Mas o juiz não tem que fazer esse cálculo. Isso não compete aos ministros do Supremo, Camilo.